Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e nessa aula a gente vai ver uma coisa que ponteiros permitem na linguagem C, a alocação dinâmica, a verdadeira manipulação de memória através da linguagem, beleza? Então vamos lá. Até agora, tudo que a gente tem feito para reservar um pedaço de memória é ou declarar uma variável normal, como um caractere, um inteiro ou um ponto flutuante, ou alocar um vetor ou matriz para guardar vários dados juntos, certo? O problema de vetores e matrizes é que você tem que definir o tamanho deles de algum jeito, seja dizendo o número de casas, ou fazendo uma inicialização para que a linguagem saiba a quantidade de casas para reservar. Mas essas formas não permitem que o usuário diga a quantidade de memória a ser reservada. Não estou dizendo aqui que o usuário tem que ter o poder de alocar memória o quanto quiser no programa e etc. Apenas que seu programa vai usar somente o necessário de memória, sem precisar declarar vetores gigantes só para tentar garantir ter espaço para os dados que o usuário possa entrar. Por exemplo, eu declarei esse vetor aqui de 30 posições, mas e se o usuário entrar só com 20? 10 pedaços foram alocados à toa, certo? E uma das coisas mais importantes que ponteiros permitem na linguagem C é você fazer a alocação dinâmica de memória, ou seja, que o seu programa possa requisitar memória adicional durante a execução. De um modo geral, quando você inicializa um programa, o sistema operacional mantém 4 pedaços de memória distintos para o seu programa. Uma parte com o código de máquina, ou seja, o resultado do seu programa compilado, é isso que o computador executa. Uma parte para dados, aqui ficam as variáveis globais e outras coisas que ficam alocadas durante toda a execução do seu programa. Uma parte é a pilha. Essa pilha ela cresce e diminui à medida que as funções vão sendo chamadas e finalizadas, certo? A gente vai voltar mais tarde para ela. E uma última parte aqui é a heap. Essa parte ela é normalmente uma região de memória onde você pode alocar memória dinamicamente. Existem duas funções basicamente para você mexer com alocação dinâmica na linguagem C, que são as funções malloc e a função free, e elas são definidas nessa biblioteca stdlib.h. A função malloc ela tem esse formato aqui. Ela serve para alocar memória, ou seja, reservar. Você passa para ela uma determinada quantidade de bytes nesse argumento do tipo size_t. Esse tipo é como se fosse um inteiro sem sinal, tá? Só que normalmente ele é usado para indicar tamanho, certo? Então, dado essa quantidade de bytes, o computador vai reservar esses bytes lá na heap e o endereço do primeiro byte é retornado na forma desse ponteiro para void. Por que um ponteiro para void, né? Porque você está reservando um pedaço de memória e você pode guardar o que você quiser nesse pedaço de memória. E como a gente já viu, void é um ponteiro coringa, né? Serve para apontar para qualquer coisa. Então, para exemplificar isso, eu vou criar um ponteiro de inteiros aqui e pedir do usuário quantos números ele deseja inserir, ok? Aí, antes que o usuário possa entrar com os valores, eu vou alocar um pedaço de memória que caiba essa quantidade de inteiros que ele disse que vai entrar. Então eu digito malloc n aqui, certo? Não, tá? Isso está incorreto. Por quê? Porque a função malloc ela precisa da quantidade de bytes e não da quantidade de elementos que você quer guardar. Aqui no meu computador eu sei que um inteiro tem um tamanho de 4 bytes. Então é só chegar aqui e multiplicar por 4, certo? Sim, isso funcionaria, mas somente nos computadores que utilizarem inteiros de 4 bytes. O C ele não cria um padrão do tamanho dos tipos. Então o melhor que você faz é usar a instrução sizeof para calcular o tamanho do tipo int. E assim seu programa funcionar em qualquer máquina, tá? Ok, agora você precisa entregar essa memória nova para alguma variável. E é aí que entra o ponteiro. Eu entrego a saída de malloc para o ponteiro números, porque agora ele vai agir nesse pedaço de memória do mesmo jeito que um vetor age. Inclusive, você pode até acessar os pedaços dessa memória usando o operador colchete, como a gente faria com um vetor normal. Então agora eu vou até aqui pedir do usuário para inserir os números, e escrever eles na tela depois. Olha aí, legal, né? Só estou usando realmente a quantidade de memória que o usuário pediu. Agora só tem uma coisa que você sempre deve lembrar. As variáveis normais que você declara, elas têm seus espaços reservados quando a função onde ela foi declarada executa. E elas têm seus espaços liberados quando a função termina. Por exemplo, eu vou transferir essa parte aqui de escrever os dados para uma função. Essa variável i, que está aqui nessa linha, ela tem seu espaço de memória alocado quando a função escreve, ela é chamada. Mas quando a função termina, essa variável é liberada da memória.
Mas a gente nem precisa se preocupar com isso, tá? Tudo é feito de forma automática. Mas a mesma coisa não acontece com a alocação dinâmica. Se você aloca um pedaço de memória como esse que a gente acabou de fazer dentro de uma função, quando a função acabar, esse pedaço continua lá, alocado na memória. Nesse caso aqui, não vai ter muito problema porque o ponteiro números está dentro da função main e vai ficar ativo durante toda a execução do programa, né? E a função main ela só executa uma vez também. Mas imagina a situação em que você aloca uma quantidade de memória dentro de uma função e você não libera. Cada vez que você chamar essa função, mais memória é reservada. Mas a memória que você alocou antes, nas chamadas anteriores, elas continuam lá, em algum lugar da memória, ocupando espaço. Mas você nem consegue mais acessar ela. Então por isso que é sua obrigação liberar a memória que você alocou. E para isso você usa a função free, colocando o endereço inicial da memória alocada, ou seja, o ponteiro que você usou para receber a região alocada. Memória não dá em árvore, certo? Então economize. E para terminar aqui a sessão de precauções com a alocação de memória, né? Pense na seguinte situação. E se seu computador não tiver mais memória? O que acontece? Nesse caso, a função malloc ela retorna um ponteiro null para indicar que alguma coisa aconteceu de errado. Então é uma boa prática de programação, logo depois de receber um endereço retornado por malloc, você verificar se a alocação deu certo, comparando esse endereço com null. Então aqui, caso não tenha memória, eu vou sair do programa e mostrar uma mensagem do porquê que o programa está sendo encerrado. Essa função exit também está nessa biblioteca stdlib.h, tá? Ela serve para encerrar o programa imediatamente. Certo? Existem outras formas de tratamento de erro, mas essa é básica e serve pra gente por enquanto. Pessoal, depois de ter gravado esse vídeo, eu percebi que alguns compiladores, eles reclamam na hora que você faz essa atribuição de ponteiro para void para ponteiro para inteiro, logo depois de ter a alocação, né? E um jeito de você pegar e corrigir esse problema é fazendo um simples cast na frente. Da mesma forma como você faz para converter um float para um inteiro ou vice-versa, você pode fazer casts para converter ponteiros de void, a saída do malloc, para um ponteiro para inteiro, como é esse caso. Então basta fazer o cache com o mesmo tipo do ponteiro que vai receber a região alocada, tranquilo? Agora vamos tentar fazer exatamente a mesma coisa que eu tinha feito na aula passada com o vetor de ponteiros para string, lembra? Só que agora com strings passadas pelo usuário, porque no programa da aula passada as strings elas eram colocadas aqui dentro do código, né? Então vamos começar primeiro de um jeito simples, reservando a memória de um jeito parecido com uma matriz, ou seja, com todas as strings de mesmo tamanho. Então a primeira coisa que você faz é definir um ponteiro para ponteiro de caracteres, né? Por quê? Uma string ela é um vetor, e um vetor é um ponteiro. E eu quero guardar um vetor de strings. Então eu preciso de um ponteiro para alocar um vetor, onde cada casinha desse vetor vai ser um ponteiro. Cada ponteiro dessa casinha vai virar uma string alocada na memória. Então aqui na hora de alocar o vetor principal, eu digo que quero alocar n ponteiros para caractere. Não confundir com apenas um caractere, tá? Um caractere ele só tem tamanho de 1 byte, enquanto ponteiros, pelo menos aqui no meu computador, tem 8 bytes de tamanho. Em outras máquinas pode ser 4, então é melhor usar o sizeof. E dentro colocar char asterisco, para indicar que é um ponteiro para caracteres. Beleza, agora eu tenho um vetor de ponteiros, mas todos eles são ponteiros inválidos. Se eu quero uma estrutura parecida com uma matriz, então eu vou pedir do usuário um tamanho para aplicar sobre todas as strings e ir alocando uma por uma. Então eu vou pedir aqui do usuário o tamanho de cada string, e aí eu vou fazer um laço alocando um bloco de caracteres desse tamanho para cada ponteiro que eu criei no meu vetor principal. Pronto, agora que está alocando, vamos testar o uso disso, certo? Eu vou criar uma função aqui só para alimentar essa estrutura, né? Para o usuário inserir as strings. E outra função para escrever essas strings. Então nota aqui que para passar para as funções eu uso ponteiro de ponteiro, mas na hora de usar eu uso como um vetor comum. E lembrando aqui que a gente tem que liberar a memória antes de terminar, né? A gente só tem que tomar um cuidado aqui nessa parte, porque primeiro a gente precisa liberar as strings que a gente alocou naquele laço. Por quê? Porque se você desalocar primeiro o vetor principal, o vetor que tem os ponteiros para as strings, você não vai mais conseguir acessar as strings alocadas dinamicamente. Aí elas vão ficar ocupando espaço na memória aí sem você poder fazer nada. Então eu vou desalocar aqui uma por uma. E por fim eu desaloco o vetor de ponteiros. Pronto, agora vamos testar, né? Aqui o meu compilador está reclamando de esse fpurge, underline, underline na frente, e esse getS, né?
Acontece que eu quero ler strings com espaços em branco no meio e tal. E o scanf não lê espaço em branco, né? Só que a função getS, ela tem esse problema de segurança, tá? Então ele vai lá mostrar esse alarme aqui. Mais pra frente a gente vai ver sobre entrada e saída de forma formatada, tá? E de forma mais aprofundada também. E o fpurge que está aí, ele serve para esvaziar o buffer de memória, tá? Porque às vezes a gente digita alguma coisa numa variável antes, e aí o enter que você dá pode acabar ficando no buffer e sendo inserido numa dessas strings que vier depois que a gente for ler. Mas não aconteceu nenhum erro de compilação não. Então vamos para o teste aqui. Ok, né? Então tá dando tudo certo aí. Meu programa está aqui alocando memória de acordo com a entrada do usuário. Mas mesmo assim ele ainda está alocando espaço como uma matriz, então você tem algum desperdício de memória. A vantagem de um vetor de strings é que você pode reservar o tamanho que você quiser para cada linha. Inclusive, se você quiser, pode fazer uma estrutura triangular, ou seja, com as strings aumentando de tamanho à medida que um índice aumenta, tá certo? Tudo vale. Mas e como é que eu posso reservar só a memória suficiente para cada string, né? Dependendo do conteúdo que o usuário digite? Isso é um pouco complicado porque você não tem como saber, antes do usuário digitar, o tamanho do que ele vai digitar, né? Mas uma solução que você pode criar é fazer uma string do jeito tradicional. Essa string vai servir para ler do usuário o que ele vai digitar, né? E aí nessa string você calcula quantos caracteres a string tem. E aí com essa informação você vai lá e aloca a quantidade exata de caracteres para guardar aquela string, certo? Então vamos fazer isso aqui. Então eu vou definir aqui um tamanho, certo? Padrão, 50. Vamos torcer para que o usuário não digite nada maior do que 50. Agora que eu li do usuário a string, né, que ele digitou, eu vou calcular quantos caracteres ele digitou. E para isso eu vou usar a função stringLength da biblioteca string.h. Lembrando de colocar mais um, né, por causa do caractere /0. E depois que eu alocar o espaço, agora eu copio os dados da string entrada para a string que eu acabei de alocar o espaço. Ok? Então eu não preciso mais fazer essa alocação aqui. Eu não preciso mais dizer o tamanho das strings. Elas vão ser calculadas de acordo com a string que o usuário entrar. Então eu vou testar aqui. E tá aí, alocando espaço de memória só o suficiente para caber as strings. Então agora elas têm tamanho variável, igual ao programa da aula passada, mas dessa vez feito por você mesmo, né? E se adaptando à entrada do usuário. Bem, gente, por hoje é só. Nessa aula a gente viu como é que a gente pode alocar memória dinamicamente de acordo com os dados do usuário, né? Durante a execução do programa, e que isso permite a gente fazer uma quantidade enorme de estruturas diferentes na memória, tá? Ponteiros são as nossas pecinhas de Lego aqui da programação, certo? Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários. Até mais!